Proposta do uso de terminais eletrônicos para solicitação de aplicativos de mobilidade. Autoria Bruno Gabriel, Fábio Martins, Aline Venantes e Cristian Vasconcelos. Introdução. Segundo Mariano e Dias, em 2017, o rápido avanço dessas tecnologias culminou o fenômeno que se estende em diversos mercados, denominado de uberização, que seria a tecnologia móvel. Essa denominação faz referência à empresa Uber, que é uma empresa de grande potencial que utiliza a tecnologia móvel. Então, a partir disso, a perspectiva do estudo é compreender a questão desse novo mercado que é desenvolvido em base na tecnologia móvel e a questão da perspectiva dos usuários desse tipo de serviço. A partir disso, a gente tenta compreender a caracterização nacional de como são feitas a metodologia do sistema e se ela atende todos os parâmetros necessários que o usuário tem em perspectiva e quais são os pontos que poderiam ter um aprimoramento desse serviço. A partir disso, a gente vai olhar aqui a questão da pesquisa Mobile, que foi desenvolvida em 2020 e afirma que existe 74% de usuários no serviço de mobilidade por aplicativo. Na pesquisa nacional, desenvolvida em 2018, a gente percebe que 74,7% dos brasileiros afirmam ter acesso à internet em qualquer local dentro do espaço urbano. E 76,2% das pessoas que não têm acesso à internet afirmam que não têm acesso por falta de interesse ou por não sabê-la manuseá-la. Então, a partir disso, a gente tem toda uma caracterização no cenário nacional que mostra a importância de um estudo voltado para a questão de mobilidade urbana por meio de aplicativo, compreendendo que no atual cenário mundial a gente percebe que a utilização de ferramentas por uso da tecnologia móvel está bastante presente, principalmente nessa quarentena, na questão do Covid-19, onde a maioria dos serviços estão sendo feitos por plataformas virtuais via internet e a partir disso é preciso compreender a questão da internet, da acessibilidade ao público e a questão das pessoas que aderem a esse tipo de serviço. Logo, o estudo vai tentar fazer uma perspectiva nacional e regional, por meio de entrevistas, sobre qual é a perspectiva do usuário na questão da mobilidade por aplicativo. E com os pontos e análises que faremos a questão do levantamento na parte de embarque, a gente irá propor um modelo que auxilie e faça com que diminua a questão de dificuldades no uso desse serviço. A metodologia contou com um quantitativo de 80 pessoas a serem entrevistadas pela plataforma do Google Forms, que foi via virtual. Essa metodologia foi utilizada para atender a questão do atual cenário, já que a aglomeração e o contato físico a gente está evitando, então a gente utilizou a plataforma via internet para manter a segurança dos entrevistados e a segurança dos pesquisadores. A gente desenvolveu cinco questões no questionário para não ficar de uma forma meio que cansativa e a gente conseguir compreender mais ou menos qual é a perspectiva deles na utilização do serviço na parte de embarque. A gente pesquisou referencial teórico em artigos e científicos e noticiários e pesquisas científicas na área. Porém, a gente teve um pouco de dificuldade porque não se tem um material tão amplo nesse novo setor, que é um setor que ainda é recente no mercado, mas de grande potencial e que está em grande expansão. A gente utilizou os ITs, que seriam a investigação de tecnologias, ou seja, a gente ia pegar tecnologias existentes no mercado que podem ser destinadas no uso da mobilidade urbana, quais são as ferramentas que, além da tecnologia móvel, podem ser implantadas. E a gente fez pesquisas que seriam para caracterizar a questão do cenário nacional e do cenário regional. A gente pegou a pesquisa do Mobile Time, do NTU,
e do IBGE, para compreender de uma forma ampla como está sendo caracterizado a questão da acessibilidade, do uso e do sistema de mobilidade no espaço urbano. Uso de aplicativos de mobilidade do Brasil. Segundo o NTU, ele afirma que numa série histórica de 2014 a 2017 houve uma queda de 25% dos usuários de transporte, de transporte público, que seria aquele transporte coletivo, onde 5% desses usuários eles migraram para a utilização de aplicativos de mobilidade. Aí, a partir dessa caracterização, a gente compreende que o aplicativo de mobilidade possui um grande atrativo e um potencial de setor relevante na atual caracterização da mobilidade urbana em que estamos vivendo. Então, com toda essa contextualização, a gente tem um gráfico ao lado que apresenta a questão da busca do usuário por qual plataforma de mobilidade de aplicativo utilizar, visto que existe uma variedade muito grande. Então, esse gráfico ele foi gerado pelo Mobile Time 2020, onde a gente já pensou na introdução, a pesquisa deles, e foram entrevistados em torno de 1.532 internautas. 70% afirma que utiliza a plataforma Uber, 23,99 Pop e 7% outros aplicativos. Então, a partir de toda essa caracterização, a gente começa a compreender quais são as plataformas mais utilizadas, a questão de que ela atrai, para a gente compreender qual é a forma que ela atrai. O Uber ele atrai bastante pela questão do custo-benefício e por ser uma empresa que praticamente gerou esse tipo de mercado, foi aqui a primeira empresa a chegar no Brasil e desenvolver esse tipo de serviço. Aqui a gente tem a caracterização de uso de aplicativos de mobilidade em Manaus. De acordo com o jornal A Crítica, a gente percebe que em Manaus existe 382 mil usuários na plataforma do Uber. Ou seja, a gente tem um quantitativo bem grande, populacional, de usuários nesse tipo de serviço, só no aplicativo Uber. E segundo a afirmação de Abreu 2019, que foi um trabalho feito nessa área de estudo, ele afirma que na capital amazonense o Uber, o 99 Pop e os outros aplicativos fizeram com que alguns taxistas acabassem migrando para esse uso de tecnologia. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma questão de um número de usuários bem relativo. A Uber chegou aqui em Manaus em 2017, segundo estudos e noticiários, onde ela começou de 2017 a 2019, ela tem um índice de usuários bem elevado, então a gente percebe que existe uma grande demanda de clientes nesse tipo de serviço e que nesse período, quando ela foi implantada, houve muita discussão na questão dos taxistas que já trabalhavam com esse tipo de mobilidade dentro da cidade e as questões públicas de aceitação dos usuários. Então, houve muito debate, muito confronto na questão de serviços, porque já existia um serviço anterior, que era a questão dos taxistas, e que esse novo serviço se tornou mais atrativo, porque o passageiro, por meio desse novo serviço, ele sabe acompanhar a questão da chegada do veículo, ele solicita o veículo em tempo real e ele acompanha onde está o trajeto do veículo pela questão do GPS e a questão do custo-benefício, porque ele, por não estar dentro das legislações de um serviço de taxista, ele não tinha certos gastos com questão de impostos. Então, seria economicamente viável para quem utiliza e para quem trabalha dentro dessa plataforma. Então, a gente percebeu que o número de motoristas foi aumentando da plataforma e o número de usuários que utilizam esse tipo de serviço também foram se expandindo dentro da cidade de Manaus. Então, a gente começa a perceber que a aceitação dentro
da cidade de Manaus, onde a gente está estudando essa proposta, ela é bastante intensiva, ou seja, o público gosta desse tipo de serviço, adere a esse tipo de serviço, tanto para trabalhar, aqueles que querem trabalhar na plataforma, quanto para aqueles que querem utilizar no seu cotidiano. Terminais eletrônicos. Os terminais eletrônicos são equipamentos de TI, tecnologia de informática, onde eles são bastante utilizados no setor bancário. O que a gente entende? Que a gente conhece muito caixas 24 horas e aqueles caixas eletrônicos que a gente utiliza para sacar e depositar dinheiro. Então, na área de bancária, a gente tem uma vivência muito intensa com esse tipo de equipamento. E, de acordo com o Pimenta, ele afirma que os equipamentos eles são instalados com uma facilidade tanto nos centros urbanos como nos interiores e outros municípios. Então, é um tipo de ferramenta que ela pode ser aplicada em qualquer área geográfica onde tem um espaço urbano, não importa se for de menor população ou de maior população, ela consegue ser utilizada nessas regiões. E embaixo a gente tem uma variabilidade de painéis, que seriam os modelos de autoatendimentos, serão esses terminais eletrônicos, e a gente percebe que existe uma diferença de cada um. Então, existe já especificidade de cada tipo de equipamento para o tipo de serviço que vai ser utilizado. A gente já tem, na questão da Europa, a gente já tem autoatendimento em supermercados, onde você não precisa de um caixa, você pode pegar seus produtos, fazer o pagamento, fazer. Então, aqui no Brasil a gente tem, na questão do aeroporto, a gente já tem terminais de autoatendimento, onde a gente pode fazer o check-in, a questão do embarque, desembarque nosso, o check-in e o check-out. Então, a facilidade desse tipo de serviço nesses equipamentos é bem grande, então é bem extensa, então existe uma diversidade bem relativa que possa ser utilizada em diversos serviços. Então, a nossa pesquisa em ITES uma delas foi na questão de terminais eletrônicos. QR Code. QR Code é um tipo de código bidimensional, segundo Oliveira, que é fácil de ser lido por uma câmera fotográfica. Ele foi desenvolvido no Japão em 1994 pela Denso. Então aqui a gente vê aqui do lado uma imagem do QR Code, onde está sendo lido por um smartphone. A gente percebe que a facilidade do código é grande na questão de leitura. E a gente entende que, como é um código bidimensional, ele consegue guardar muitas informações. Hoje em dia a gente consegue transmitir por ele aplicativos, livros, filmes, menus, manuais e entre outros tipos de informações. Então, a utilização do QR Code como ferramenta no âmbito dos ITs, para a questão da nossa proposta, seria utilizado como uma ferramenta de identificação do usuário. O usuário que não pudesse ter um smartphone, ele poderia ter um QR Code, alguma forma. Então, a gente tentou pesquisar sobre esse tipo de ferramenta para auxiliar, em vez de uso de cartões com chip, microchips, como a gente utiliza na questão de cartão de crédito. Então, a gente tentou trabalhar na investigação de uma facilidade tecnológica mais acessível. Os polos geradores. Segundo o Maia 2010, ele afirma que os polos geradores de viagens desenvolvem atividades em porte e escala, capazes de exercer grande atratividade sobre a população e produzir um contingente significativo de viagens, ou seja, a gente percebe que aqui a gente está trabalhando a questão da investigação do que seria um polo gerador. A gente percebe, quando a gente trabalha a questão de mobilidade urbana dentro do espaço geográfico, que as grandes problemáticas em trabalhar a mobilidade são a questão dos centros dos polos geradores, são os PGVs, porque eles são os locais que vão ter uma concentração maior de usuários, que
vão utilizar aquele tipo de região, aquela via, então eles vão gerar um certo fluxo intenso que acaba comprometendo a vizinhança. Então, a gente estudou a questão do polo gerador para compreender quais seriam os pontos de mobilidade dentro da cidade de Manaus que a gente poderia trabalhar e tentar implantar esse tipo de ferramenta, porque a questão de quais seriam as questões problemáticas. Aí, onde elas poderiam gerar a questão desses problemas, onde a gente poderia implantar a nossa proposta. Então, a gente pesquisou sobre polo gerador, né, nesse sentido, para tentar compreender quais seriam os polos geradores dentro da cidade e tentar facilitar e utilizá-los como o nosso estudo de caso, tipo, aonde a gente poderia implantar. Então, eles seriam nossas primeiras cobaias de implantação da proposta que a gente vai desenvolver como resultado nesse estudo. Aqui a gente tem os resultados, aonde a gente tem a questão do feedback das entrevistas. Então, a gente fez as entrevistas e a gente conseguiu quantificar quanto seria a porcentagem de cada opinião do usuário, na questão positiva ou negativa dele em relação à pergunta realizada, onde vai ter do gráfico 2 ao gráfico 6, esses gráficos sendo apresentados. Aqui no gráfico 2, a gente tem a primeira pergunta, que foi: você utiliza o aplicativo de mobilidade urbana? Apenas 1% afirmou que não, e 99% afirmou que sim. Ou seja, a gente percebe que o uso é intenso na cidade de Manaus, porque os entrevistados são da cidade de Manaus, e que uma pequena minoria que não utiliza esse tipo de serviço. A segunda questão, a gente perguntou quantos aplicativos de mobilidade urbana particular você possui no seu celular. O objetivo dessa pergunta era compreender a questão de variabilidade no uso de plataforma a ser escolhida pelo usuário. E a gente percebe que 49% utiliza pelo menos 2 aplicativos dentro do smartphone. 26% utiliza apenas um aplicativo, 3% utiliza 19% de aplicativos e 4% ou mais utilizam 6%. A questão de número de plataformas é a questão de variação de preço, que a gente percebe que muitos têm mais de um aplicativo para ver qual é a questão do fluxo, porque se tem mais motoristas em circulação, às vezes a questão do preço ela cai um pouco, e quando tem pouca veículo disponível, a questão do preço ela vai um pouquinho exceder um pouquinho o valor do tabelado normal. Então, a partir disso, a gente começa a compreender que a dinâmica é ter, na média dos usuários, é ter 2 aplicativos. Você já teve dificuldades para solicitar embarque em um aplicativo? A gente percebe que 75% afirma que já teve, 16% diz que talvez e 9% afirma que não. Então, né, a gente percebe que naquele gráfico anterior, gente, muita gente dos usuários afirmam que tem problemas no embarque. Então, eles dão um embasamento teórico bastante significativo por meio desse dado para o nosso trabalho, porque aí a nossa proposta ela tem uma certeza que ela precisa ser desenvolvida, que tem pontos a serem melhorados dentro do serviço. A gente não está aqui dizendo que o serviço de mobilidade ele não é pela tecnologia móvel, ele não é um bom serviço, ele é um bom serviço, mas ele pode ter ferramentas que venham a aprimorar a mobilidade urbana e o serviço desses usuários. Então, a partir disso, a gente tem um respaldo de que quais seriam os pontos que a gente vai precisar melhorar, já que eles têm sim uma dificuldade. Então, essa pergunta, ela poderia minar com o nosso estudo, porque a partir dela, se a gente visse que um grande quantitativo não tem problema, a gente não teria por que fazer esse estudo e essa análise. Quais fatores impediram de solicitar um embarque nesse serviço de mobilidade?
do momento que você necessitava do uso. Aqui a questão é daquele percentual que tem uma certa dificuldade de utilizar o aplicativo, né? Quais seriam os problemas que contribuíram para eles terem essa dificuldade na hora do embarque, de fazer a solicitação. A gente tem bem aqui que foi. A gente tem, em primeiro lugar, a problemática da localização com o motorista. Aí, essa problemática, a gente já tem a questão do PGV em análise, porque num local onde a gente tem um número de público grande, a questão da localização pelo intenso fluxo dificulta. Então, tem muitas pessoas solicitando, a questão de saber rastrear em grandes eventos é uma problemática bem significativa. Então, esse primeiro ponto com maior número de votação, que foi o meio da entrevista, a gente percebe que a questão da importância de se trabalhar o uso de aplicativo de mobilidade urbana em PGVs, ele é válido, porque aí a gente vai tentar minimizar essa problemática com a localização de motoristas, que muitas vezes ocorrem em locais onde tem uma certa aglomeração. O segundo foi a questão da internet. A gente tem a pesquisa do IBGE que afirma que a maioria dos brasileiros tem 74% tem internet móvel em qualquer região, mas a gente percebe que a internet móvel, ela oscila muito. Então, em locais com um índice de público maior, o pico de uso dessa internet vai variar. Então, tipo, a falta da internet, às vezes, complica. Às vezes você tem internet no seu chip, mas no momento ele não está funcionando. Ou você não tem internet. Então, a questão da internet contribui muito como dificuldade para a solicitação de viagem nesses aplicativos. Agora o terceiro ponto foi a questão do aparelho descarregado. A gente percebe que para a gente solicitar esse tipo de serviço, a gente precisa do smartphone, por se tratar de uma tecnologia móvel. Então, tipo, se o seu celular está descarregado, ele impede totalmente de utilizar esse serviço. Então, ele ficou em terceiro ponto na análise dos usuários. E em quarto ponto foi a falta de um aparelho telefônico, ou seja, de um smartphone. E a última pergunta foi se o usuário ele era a favor na questão de ter pontos determinados em PGVs, em polos geradores, para se desembarcar e embarcar nesses veículos de aplicativos. Então, a gente percebe que muitos votaram a favor, 92%, e 8% não. Aqui em Manaus a gente tem um ponto no Amazonas Shopping onde ele é destinado para o embarque e desembarque, mas muitos usuários acabam às vezes nem aderindo àquela localização. Então, o levantamento dessa quinta questão foi isso, tentar compreender se a questão era da localização. Então, nessa quinta questão, a gente tentaria entender se eles eram ou não a favor. Então, a gente percebe que a localização é uma problemática e se tiver um ponto nesses PGVs, facilitaria a questão do embarque e desembarque do usuário. Visto como é um aplicativo de mobilidade, não dá para se mapear um ponto em todo o espaço geográfico para ser o embarque e desembarque de veículos, mas dá para determinar em certos estabelecimentos onde o índice de usuários vai ser mais elevado, e assim a gente diminui a questão das complicações dos fatores analisados na questão anterior. Conclusão e discussão. Baseando na perspectiva dos usuários, é proposto o uso de terminais eletrônicos de autoatendimento como método de solicitação de aplicativos. Assim, a modelagem de proposta envolvida no trabalho está anexada ao vídeo ao lado. A gente tem um vídeo ao lado aqui, porém eu não vou conseguir transmitir ele nesse slide agora. Então, a gente vai transmitir ele de forma mais ampla, para vocês verem como foi a proposta
resultante do estudo, que era a proposta do uso de terminais eletrônicos para os aplicativos de mobilidade. Esses são os pontos que a gente determinou no mapa dos polos geradores, quais seriam os pontos aonde a gente implantaria nosso estudo, que foram supermercados Açaí, Nova Era, o Shopping Amazonas Shopping, Shopping Manauara e a Orla da Ponta Negra e a Arena da Amazônia, porque a Arena da Amazônia é um polo gerador de eventos e tem muitos shows, campeonatos nesse tipo de empreendimento. Aqui a gente tem a questão do onde ficaria mais ou menos situado o terminal de solicitação, os terminais eletrônicos, e como seria a questão do desenvolvimento. Agora a gente vai voltar aqui para o slide, gente, que a gente vai apresentar de forma mais clara, numa imagem mais visível, como seria a nossa proposta. A gente tem os carros todos aí do lado no estacionamento, onde seriam zonas pré-definidas para veículos dessa plataforma de serviço. E a gente tem do lado os terminais eletrônicos em cabines, onde seria constituído de um painel eletrônico com tecnologia touchscreen e um leitor de QR Code. Você poderia imprimir um cartãozinho e utilizar o QR Code nessas máquinas, porque só com a imagem a gente consegue fazer a leitura e a identificação. Ou você poderia conectar, tipo, printei minha tela, conecta ali, sem precisar ter o acesso à internet para fazer o login. Mas na falta do QR Code, dentro do painel eletrônico, a gente também teria a opção de fazer o login por meio das identificações que a gente já utiliza no nosso celular, tanto no Uber como no 99 e outros, que a gente precisa de um usuário e uma senha para logar. Então, a gente poderia fazer o acesso também por esse método. Então, aí a gente tem a questão do QR Code sendo utilizado como uma ferramenta de identificação. Outro ponto a gente abordar, né, nessa proposta de modelagem é que nesses centros especificados aonde ficariam os veículos já determinados para estacionar, embarcar e desembarcar, a gente teria uma rapidez na questão do fluxo, porque a pessoa solicitaria do lado do terminal e ela já saberia aonde estava o veículo dela, não estaria tão longe do terminal, então ela já solicitou, ela já embarcou, então o fluxo seria mais rápido. Mas a gente tem a questão da problemática que alguns iriam questionar no resultado do nosso trabalho, que seria a questão de, são pontos eletrônicos, terminais eletrônicos, e não teria um número tão grande para atender um fluxo maior. Então, haveria um certo congestionamento. Poderia ser uma problemática isso. Só que a gente tenta entender que um dos fatores de dificuldade dos usuários é a questão de internet. Então, por que não disponibilizar nessas zonas pré-definidas a questão do uso da internet por 15 minutos, por ser um local onde a gente vai ter o veículo próximo e não vai demorar tanto para você embarcar e desembarcar. Então, tipo, eu tenho um smartphone, mas eu estou sem internet. Eu posso me conectar via o meu login na rede Wi-Fi, na plataforma mesmo do Uber, e solicitar meu aplicativo, minha corrida, por estar próximo a esses terminais. Serão terminais específicos, tanto para quem não possui um smartphone, não possui por algum motivo o equipamento, ou o equipamento está descarregado, que foi um dos pontos que a gente observou, e a possibilidade que esse público conseguisse utilizar esse tipo de serviço, e não optar um outro tipo de serviço, poderia ser um pouquinho mais caro, mas por conta de simplesmente não conseguir ser
não conseguir ter acesso a esse tipo de plataforma naquela circunstância. Então, a gente tem essas questões que seriam atendidas conforme a nossa pesquisa, e daí a gente pode até afirmar para vocês que existe uma empresa aqui em Manaus, que é a Bemol, que é uma, uma empresa bastante conhecida, onde ela oferece internet aos seus usuários. Então, tipo, seria sim de viabilidade esse tipo de disponibilização nesses pontos, e eles estariam em pontos pré-definidos de segurança dos equipamentos e de segurança do usuário na questão da espera ali. Então, seria bem válida a nossa proposta. A gente espera que todos tenham compreendido. Se houve alguma dúvida, alguma ressalva a ser feita, a gente está aberto a discussões, a propostas, e a gente espera poder ter contribuído para o desenvolvimento da pesquisa nessa área, porque a questão de mobilidade por aplicativo é uma ferramenta nova e ainda não há muita produção dentro desse cenário, desse setor. Então, a gente espera conseguir ajudar novos pesquisadores, porque referencial teórico sempre é bom para desenvolvermos nossas futuras pesquisas. Aqui a gente tem nosso referencial bibliográfico, e a gente agradece ao Intrans pela oportunidade, a equipe de pesquisadores formada pela equipe que a gente apresentou no primeiro slide. Embaixo a gente tem nossos e-mails para qualquer dúvida, quiser pegar a modelagem da nossa proposta, a gente também manda, a gente desenvolveu dentro do SketchUp. E a gente espera poder encontrar vocês em outros eventos. Até a próxima!